Natália Demes, seja muito bem-vinda ao podcast Política Cast. Artemisa, muito obrigada. Olha, achei a iniciativa muito bonita, muito necessária, mas assim, tudo é política. E com leveza, se ficar mais claro, se ficar mais objetivo, mais comunicativo, então é uma excelente contribuição para que a gente possa fazer da política cada vez mais um assunto na mesa de jantar, e na parada de ônibus e em qualquer lugar. Então, parabéns por essa iniciativa tão honrada, tá aqui. Nós vamos dividir em 3 pontos essa entrevista. Vamos começar pela sua trajetória profissional. Em seguida, vamos passar para os projetos à Prefeitura de Manaus e, no fim, nós queremos conhecer um pouquinho da sua vida pessoal. Eu sei que você é advogada, é mãe, inclusive, da Luna e do Raul e é ativista pelos direitos humanos. Fala um pouquinho mais de você. Falo, claro. Bom, sobre a maternidade, primeiramente, foi uma das coisas mais lindas. Acho que muitas mães ficam repetindo isso, né? Eu tenho dito que a maternidade, ela faz a gente buscar a nossa melhor versão, porque é para as nossas crianças, para os nossos filhos. A gente fala criança, minha filha está com 16 anos, ela não, se ela estiver assistindo vai até se chatear, mas para a gente são sempre crianças. E a maternidade foi um ponto muito divisor de águas na minha vida profissional, porque eu lembro que eu ainda estava na graduação em Direito, estava com 23 anos quando eu tive a Luna, e eu estava sempre envolvida em diversos grupos de pesquisa, grupos de extensão. Eu sempre fui muito participativa na universidade, né? Então eu tinha um grupo específico de estudos de Paulo Freire, fazia parte de um grupo de extensão com demarcação de terras quilombolas. Então uma série de espaços, né, que eu fazia parte, mas de repente com um bebê eu me vi cada vez menos com condições de participar desses espaços. Eu me lembro que o meu orientador me encontrou uma vez na faculdade e disse assim: a gente vai instituir uma creche aqui, tá? Porque é uma perda, né? Você não está nesses espaços. Aí eu lembro que um amigo até falou: é que ela está criando uma revolucionária, professor. Ele até perguntou: por quê? Ela é terrível, a criança? Então, a maternidade, ela me fez enxergar uma necessidade que a gente tivesse a oportunidade de as mulheres mães estarem em todos os espaços e não precisassem interromper, por exemplo, seus estudos. Como eu muitas vezes me senti desesperada, né? Estudando à noite, né? Por vezes sem ninguém para ficar com a minha cria. Inclusive, mais para frente, nós vamos falar sobre políticas públicas para as mulheres, que é uma bandeira forte sua. Sim. Antes disso, quero conhecer um pouquinho da sua trajetória, porque você iniciou na infância com a dança, e a dança está até hoje com você. Mas como é que alguém sai da arte e entra, por exemplo, no direito? Por que você decidiu fazer o direito? Isso começou ainda no movimento estudantil, sim, no ensino médio? Sim. Eu sempre fui artista em vários quesitos. Então, eu comecei a dançar muito cedo, acho que com 4 anos eu já entrei numa escola. A minha mãe foi professora de jazz. Então, logo que eu adquiri uma certa idade, ela já me colocou na escola tradicional, que ela estudava também. E eu desenho, eu escrevo. Então, tem uma veia, né, artística. E no movimento estudantil, já na adolescência, um momento mais de crítica, a gente vai entendendo o nosso grupo. Eu comecei a me aproximar da discussão política, comecei a me aproximar de uma vontade de, né, eu vou falar com um certo desdém, mas é pra gente não cair no desdém. Eu queria mudar o mundo. Então, eu resolvi que eu ia fazer direito. Acho que isso, todas nós passamos todas nós passamos por isso. E a gente não tem que invalidar esse movimento. Quando eu decidi pelo jornalismo também, queria mudar o mundo. Exato. Não que a arte não mude o mundo, talvez a arte mude, né, um formato artístico de comunicar, talvez seja muito mais eficaz do que um discurso, por vezes, né? Pela força, pelo impacto da arte visual, da arte das palavras, da arte corporal, enfim. Mas, ao mesmo tempo em que eu entro no direito, no movimento estudantil, eu também começo, quando eu começo o malabarismo.
Então, concomitantemente, eu comecei a trabalhar, a praticar o malabares de fogo, que hoje em dia tem 20 anos que eu pratico. E que continua, viu? Ano passado, inclusive, no Soul Manaus, ela participou do Soul Manaus. Sim. Com a apresentação do Malabares com Fogo, gente. Foi no Festival Literário. E na verdade, foi um momento em que eu entendi que eu era artista profissional. Foi quando eu fui convidada pela prefeitura. Então, eu sempre me entendia, né, como um outro profissionalismo. Eu sou advogada, eu fui professora de línguas por muitos anos, né, também. Então, me sentia professora. Mas malabarista, artista, foi exatamente nesse momento. Professora de línguas de qual? Eu fui professora de inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Gente! Mas se me botar para conversar com o alemão e o italiano agora, tá super enferrujado. A gente esquece, né? Eu vou arranhar um bocado. Mas no inglês, espanhol e francês a gente mantém, eu consegui manter. E aí você fez a faculdade de Direito, enfim. Para chegar na política, começou também no ensino médio. Como é que você... entrou, por exemplo, decidiu entrar no PSOL? Olha, é uma ótima pergunta, porque é o seguinte, a minha trajetória de movimento estudantil era ligada, na época, à Juventude Alternativa Socialista, que é uma tendência interna do PT. Então, na época, eu estava falando aqui eu estava com 17 anos, então a gente está falando de anos 2000, por aí, né? 2001. E quando a gente começa a trabalhar em conjunto, entra na universidade, ocupa espaço de centro acadêmico, né? Começa a organizar mobilizações, começa a se sentir como uma militante orgânica, vem em 2004, o primeiro ano do governo Lula. E aí, por inexperiência política mesmo, hoje em dia eu reconheço, né? De ele não ter feito a reforma agrária no primeiro mês de mandato... eu me lembro que as discussões internas começaram a ficar difíceis, né? Então a gente tinha muitos embates. Eu lembro que eu dizia que para os companheiros, não acredito que estou ouvindo isso de você. Esse nível de discussão foi ficando mais forte. Eu abandonei a política partidária nessa época. Eu lembro que o Congresso da Uni já foi um momento de ruptura para mim. E nessa época o PSOL veio. Né? É o ano em que racha o PT e acontece a fundação do PSOL. Então, desde aquele momento, eu já me sentia um pouco psolista. Eu me lembro que eu encontrei a Heloísa Helena no Congresso da Uni e saí correndo com ela com a minha tese do PT para ela assinar. Com a tese da Kizomba. Então, e ela assinou, enfim. Mas eu não fiquei na política partidária. Eu optei pelo movimento social. Eu me sentia muito... não é nem acolhida o termo. Eu sentia que o impacto do que eu fazia era muito visível no movimento social. Eu sentia que não só o meu crescimento era muito mais evidente no sentido de que papel eu queria ocupar. Então, eu fui trabalhar na assessoria jurídica popular universitária. Eu fui começar nos projetos de extensão a me ligar com os setores que estavam ligados à reforma agrária, que estavam ligados à demarcação de terras quilombolas. Então, eu me sentia muito mais coerente no movimento social e, por esse momento, eu fui deixando a política partidária de lado. Apesar de que quem construiu o PSOL em Curitiba, onde eu morava na época, foram meus colegas. Então, eu estava sempre junto. Tinha campanha, eu estava junto. Tinha lançamento de candidatura, eu estava junto. Apoiei, mas sem me filiar, né? Sempre como uma apoiadora. E acho que os últimos anos, né, os anos de governo Bolsonaro, foram um impacto muito grande para todos nós. E eu senti esse impacto principalmente no sentido de querer voltar à política, de entender que se a gente abandona esses espaços, eles ficam vazios. Então, eu voltei para a política partidária com a intenção de ocupar um espaço no tabuleiro onde todas as minhas habilidades pudessem ser, de fato, favoráveis e que a gente pudesse construir um movimento. Inclusive, esse espaço está também você como diretora jurídica, né, da Associação Humaniza, coletivo feminino no enfrentamento à violência obstétrica. Sim. Tudo da maternidade também. A primeira postagem do seu Instagram é referente à violência obstétrica.
É sim. Foi no dia da aprovação da legislação estadual que define o que é a violência obstétrica, que foi produto de do movimento social, no caso a Humaniza, em trazer esses aspectos para a sensibilidade do poder público, e a Alessandra Campelo propôs esse projeto de lei no dia da aprovação. Nós participamos ativamente na construção dessa legislação. Então, quando ela foi aprovada, foi um grande êxito para a gente, mas a gente sabia que estava só começando. A intenção agora era fazer cumprir a lei, né? Então, nesse momento agora, nós estamos nessa parte de efetivar esses direitos. E a violência obstétrica, esse enfrentamento, ele vem com a minha própria gestação. Foi uma luta para eu ter um parto normal, um parto sem episiotomia, sem corte no períneo, um parto que não tivesse nenhum tipo de violência. Isso da Luna. Da Luna, há 16 anos atrás, né? Onde a lei do acompanhante fosse cumprida, onde meu marido, na época, pudesse estar junto dela, tanto que ele recebeu ela. Do Raul foi em casa? Do Raul foi um parto domiciliar planejado. Até porque a minha filha pediu muito um irmão. Agora ela reclama dele, vai entender, né? Mas ela pediu muito um irmão. Acho que a diferença também, né? 8 anos. Luna, 16 anos, Raul deu 8 anos. Né? E ela pedia muito esse irmão. E eu já tinha pra mim que eu não queria um atendimento mais hospitalar. Eu me sentia muito segura para um parto domiciliar. E assim foi fantástico, foi lindo. Ela participou, inclusive, ela estava presente. Na hora que ele nasce, tem um vídeo, a gente escuta umas palmas. E é ela aplaudindo na hora que ele nasceu, né? Então foi fabuloso, foi um dos eventos mais incríveis que a gente já viveu em família, com certeza. Então você passou por isso e hoje esse tema, você vive ele diariamente porque você busca melhoria nessa Sim. pasta para as mulheres que passam também, né? Então, a gente, desde que eu engravidei da Luna, eu passei pelo processo de estudar, conhecer o que estava acontecendo, né, nas maternidades em geral e os tipos de violência que eram praticados sob a forma de protocolo. Então, não é à toa que aqui na América Latina é que surge o termo violência obstétrica. Porque nós temos conhecimentos tradicionais que estão vivos. Aqui na Amazônia, então, mais ainda. Os conhecimentos da parteria tradicional, inclusive indígena, são conhecimentos vivos. Dá para ver que aquilo não é para ser o natural. Então, a violência obstétrica, ela é dita, criada, o termo, categoria enquanto violência contra a mulher, é da América Latina. Então, temos vários países que têm legislação nacional, como a Venezuela, como a Argentina, que entendem a violência obstétrica como um tipo de violência contra a mulher. Inclusive, a gente quer entender daqui a pouquinho como você pode utilizar todo esse conhecimento e toda essa luta que você tem em relação ao combate à violência obstétrica, como é que isso também pode entrar na Prefeitura Municipal de Manaus. Daqui a pouquinho. Porque antes, nós vamos passar agora para os seus projetos, né? Para a Prefeitura Municipal de Manaus. E eu quero começar com um tema que também é muito forte, uma bandeira muito forte sua, que é a questão ambiental. Inclusive, você faz parte, né? Você é membro da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Sim. E aí, eu queria justamente falar com você sobre isso, sobre o plano climático. Bom, temos um plano climático que foi... né, a introdução foi no ano passado, em maio do ano passado. Esse plano já deveria estar pronto. Eles estão correndo contra o tempo. É uma aposta que eu faço. Eu não acredito que o plano finalize ainda nessa gestão. Eu acho que vai para a próxima. Então, antes até de entrar nessa pauta especificamente, eu acho que é muito importante a gente falar de uma proposta de gestão em geral que o pessoal traz dentro do programa dele a nível nacional, que inclusive tem sido aplicado, muito bem aplicado em Belém, pelo prefeito Edmilson, por conta da participação popular e na escuta ativa, porque é um mecanismo de realmente a gente trazer democracia. Então, esse projeto, que inclusive é o Tacelado, ele foi premiado, porque é um meio de escuta ativa da população para que haja inclusão no orçamento do que a população entende como necessário no território que está habitando. Então, aqui precisa de uma UBS, aqui precisa de uma escola, aqui precisa de uma quadra para lazer.
Então, a participação popular, ela é um dos mecanismos mais importantes do PSOL. A gente costuma dizer que o PSOL é onde todas as lutas se encontram, e não é por acaso. O acolhimento que o PSOL tem para o movimento social, porque é o movimento social que traz a voz da população. É o movimento social que traz a voz das pessoas que estão ali interagindo para buscar perante o poder público um tipo de comunicação. Até uma associação de moradores, associação de mães de crianças tudo isso tá neuroatípicas. Né? Exatamente. Então, essas necessidades, elas têm que vir primordialmente de uma escuta ativa. Não adianta uma prefeitura isolada, alheia, tomar decisões que por vezes são imposições e só vão favorecer, não vão favorecer de fato a população, né? Não vão amparar de fato o que ela está precisando. Então, escuta ativa e participação orçamentária popular é um dos principais eixos que o pessoal vem para trazer a nível de gestão. Dito isso, a gente precisa falar que nesse caso das mudanças climáticas e dos efeitos que a gente já está vendo pelo mundo inteiro... Estamos vendo principalmente agora no Rio Grande do Sul, passando toda aquela situação. E no Maranhão, né? Também, agora Sim. Também. Ou seja, é de norte a sul. Uma tragédia, né, que nós estamos vendo. É uma tragédia que a gente não tinha visualizado. A gente costuma dizer que a realidade, citando Belchior, né? Ao vivo é muito pior, porque o que a gente viu em filme não deu conta de a gente ver o que a gente está vendo e não se impactar, né? E você vê que é uma tragédia lá no sul do país e que está mexendo com todo, né? Todo o Brasil. Mobilizou todo o Brasil. E, inclusive, já saíram estudos que ligam diretamente essas enchentes do Rio Grande do Sul com o desmatamento da Amazônia. Então, assim, a gente tem ciência... E aí eu já entro naquele, inclusive, no projeto que está no Senado. Pois é, vamos falar disso. Vamos falar sobre isso. Mas o que acontece é que a gente tem cientistas sendo ignorados. E aí eu queria entrar nessa pauta, por quê? Foi criado em 3 de maio do ano passado esse comitê especificamente para o enfrentamento das mudanças climáticas, né? E nesse comitê a gente teve esparsas reuniões, aconteceu agora em fevereiro, onde vão elaborar um programa. A gente tem diagnóstico, planejamento e execução. Nós devíamos já estar no final da execução de condições tecnológicas, ou o que precisamos realizar para, de fato, prevenir, né, ou ajustar a cidade. E, assim, a cidade em termos amplos, né, porque a gente está falando de prefeitura, mas é uma atividade interligada, né? Sim. Essa gestão é interligada, mas tem o papel da prefeitura nisso. Então, a gente tem agora um comitê que não teve escuta ativa. Eu não conheço uma organização ambiental que tenha sido convocada para participar desse... Eu desconheço. Inclusive, então, realmente, não, aí falta, é impossível falta a participação, finalizar esse plano climático. Então. Pois é, então nós temos aí falta de participação popular, falta da participação das organizações que estão lidando e provavelmente falta de participação de trabalhos científicos que possam subsidiar as decisões, né? E mais do que tudo, e aí vem o fato de nós não sabermos, a falta de transparência. Nós não sermos informados sobre uma audiência pública, sobre qualquer atividade que esteja sendo realizada pela prefeitura, nos causa até desespero. Porque a gente fica exatamente... O que está sendo feito? Cadê esse programa? Então, essa falta de transparência, com a falta de participação popular, com a falta de documentação, inclusive, de que documentos estão amparando, né? Eu sei que a gente tem relatórios. Se você assumisse a prefeitura, por onde você começaria esse plano? Eu começaria exatamente por audiências públicas. Exatamente por audiências públicas. Convocaria quem tem os trabalhos publicados nesse sentido, da geografia, da climatologia, das ciências ambientais em geral, e também a estrutura da prefeitura, porque esse comitê não deveria ser formado só pela estrutura da prefeitura, tem que ter a participação do movimento social. Então, assim, o esvaziamento dessa participação, ela acarreta também um esvaziamento de quem esteja brigando por aquilo, né? Porque é o movimento social que faz essa briga, que faz esse pleito, que faz essa demanda, né? Fugindo um pouquinho, né, dos projetos para a prefeitura, mas eu acho importante a gente debater isso, claro, porque nós estamos vivendo na Amazônia. Eu queria saber as ações do PSOL justamente para esse projeto que está tramitando no Senado, que aí pretende, inclusive, ampliar o desmatamento da Amazônia, reduzindo, então, a reserva de floresta, né? Nós temos aí 80% para 50%. O que o PSOL
pretende fazer em relação a isso? Então, o PSOL é um partido dos mais combativos que a gente tem. Não só no enfrentamento, a cada momento que a gente tem uma fase cumprida dos trâmites desses projetos, como do marco temporal, por exemplo, né? A gente vê que a gente tem um projeto da extrema-direita que está conseguindo avançar. Mas nós temos mecanismos. O PSOL, por exemplo, é desses que entra com ação direta de inconstitucionalidade. Se por acaso esse projeto vir a passar, diretamente tentar-se-á pelo meio judicial. Mas o PSOL tem uma bancada muito combativa e, ademais, tem discussões aprofundadas. Nós temos debates profundos dentro do PSOL, nós temos trabalhos sendo produzidos, nós temos militâncias sendo projetadas, figuras públicas sendo projetadas. Então, a gente está falando de nível discursivo, a gente está falando de nível militante na base, de nível legislativo e judicial também. Porque se assim for, a gente acaba utilizando os meios judiciais também para evitar que uma barbaridade dessas possa acontecer com a nossa Amazônia aqui, considerando ainda mais esse momento. Saindo do meio ambiente, entrando nas políticas públicas para as mulheres, eu já vi algumas postagens suas referente ao esporte, né, ao incentivo do esporte para a política de defesa das mulheres. Como é que você implementaria isso na Prefeitura de Manaus? Olha, eu acho que o incentivo ao esporte, ele vem não só primeiramente de oferta do esporte, e aí não só o esporte. Porque quando a gente fala em esporte, a gente sempre lembra dos jovens. Exatamente. Então tem uma gama, não é só uma oferta escolar, mas também escolar, né? O que a gente tem de atividade extracurricular, por vezes, para ofertar? Mas nesse caso das mulheres, nós estamos falando de diversas faixas etárias. Exatamente. E a gente vê esportistas que estão chegando a campeonatos brasileiros representando o Amazonas sem subsídio. É muito triste a gente ver a minha professora de jiu-jitsu, por exemplo, que é campeã amazonense, praticamente bancou sozinha a passagem, estadia e pegou a medalha de bronze no campeonato brasileiro de jiu-jitsu. É uma realidade que, se para o atleta em geral já é difícil, para as mulheres é mais ainda. Porque para todas as mulheres, elas já têm vários empecilhos. Mas seria um programa especial para a defesa dessas mulheres? Eu acho que não só defesa. Eu acho que no sentido de esporte, como cultura, em geral, a gente tem que ter um programa, sempre, todos os programas. E isso é isso que eu tenho insistido. Todos os programas vão ter transversalidade de gênero. Em todos os programas, todas as políticas que nós formos aplicar, vai ter uma especialidade, um filtro específico com relação ao gênero, que vai trazer a possibilidade de que aquele programa, que aquela política seja ofertada de forma equânime. E aí equânime significa exatamente entender em que situações a mulher precisa estar mais amparada por ausências de outras condições pela questão do gênero. A senhora pensa numa pasta especial para os povos indígenas? Na área municipal? Eu nem sei como não tem isso ainda, sendo muito sincera. Penso sim, não só porque nós temos indígenas que habitam Manaus, mas nós temos trânsitos dessas pessoas também, né? Então nós temos uma cultura incrível e que a gente agora está começando a vê-la valorizada porque muitas dessas lideranças começaram a ter voz. Inclusive no seu braço. Por exemplo, no meu braço. Se tem uma coisa que eu amo sobre Manaus, inclusive, é que a gente tem a oferta de utensílios lindos, porque para mim, isso é joia. Falando nisso, que a senhora falou, que eu amo em Manaus, a senhora não é amazonense. Não, eu sou cearense, sou de Fortaleza. Mas tem uma ligação muito forte. Sim, eu vim pra cá com 18 anos, precisei sair um tempinho, aí voltei pra cá e daqui eu não quero sair mais. É onde eu me sinto parte mesmo, é a cultura que me representa, é a estética que me representa, é a comida que me representa, é o rio, é a energia, é a floresta. Eu sou ligada com essa terra e assim, tenho mesmo um apreço tão grande por Manaus que
Pra mim, é como se eu fosse manauara, mas claro, a gente não pode dizer essas coisas, assim, né? Porque eu não nasci aqui. Mas o fato de compartilhar da cidade com a alegria que eu compartilho, né? Eu vejo muitas vezes alguém pensando em sair de Manaus e eu quero morrer aqui. Se eu precisar estar morrendo ali naquela floresta, se vierem, eu vou estar aqui, é aqui que eu quero ficar. Agora, voltando para os projetos, a questão do transporte público, que sempre é um tema importante quando se trata de eleição municipal. Como é que o pessoal vê essa questão para solucionar ou pelo menos amenizar a situação que nós vivemos na questão do transporte público? A senhora tem um projeto voltado para o transporte público? Então, o projeto voltado para o transporte público, a gente sabe que precisaria de uma reformulação imensa do que a gente tem ofertado hoje em dia, né? Então, a gente tem uma empresa, que é a concessionária, e nós temos a gente vê que a gente tem ônibus sucateado, a gente vê que tem ônibus quebrado, a gente vê que as paradas de ônibus não são suficientes, a gente vê que a passagem o valor da passagem está cada vez mais alto, a gente vê que tem áreas que não são cobertas pelo transporte público, né? A ponto de a gente precisar de outros tipos de transporte, né? Para conseguir cobrir aquela área. Então, a reformulação, o olhar crítico com relação ao transporte público, ele é uma das principais questões. Agora, a gente sabe que é uma questão de muitas gestões, né? A gente sabe que tem prefeitos que buscaram internacionalmente projetos e subsídios para poder aplicar. E não, a gente não está falando só de ônibus, né? Quando a gente fala de transporte. A gente tem que pensar no pedestre e a gente tem que pensar no ciclista, que, por sinal, em situações de sinistro, são os mais vulneráveis, né? E são quem menos impactam ambientalmente, né? São quem estão caminhando, andando de bicicleta. Então, a gente precisa pensar em algo mais integrado, o mais integrado possível, não só para os ônibus, né? A gente precisa pensar em mobilidade urbana em termos gerais também. E aí, falando de saúde, que é outro tema muito importante para a prefeitura, em relação à nossa saúde básica. O que pode ser mudado, o que pode ser melhorado em relação à saúde básica municipal? Bom, esse tema me chama para falar de um assunto que eu não tenho como não falar, porque eu sou um ativista, então, claro que eu vou falar de todas as pautas, mas essa pauta da saúde da mulher, e principalmente com relação à cobertura de pré-natal, né? Então, assim, a gente está falando do início de uma vida, de um corpo de uma mulher que não consegue ter a cobertura completa de pré-natal, não consegue ter a avaliação de risco, ou uma gestação de risco a tempo, acaba gerando uma situação que a gente tem, infelizmente, dramática no nosso estado, que é a mortalidade materna altíssima, né? Em vários anos, o estado do Amazonas ficou em primeiro lugar em mortalidade materna no Brasil. Então, eu vou partir desse ponto de vista para dizer que a gente tem que melhorar não só subsídios a fim de a gente ter profissionais qualificados. E aí, quando eu digo profissionais qualificados, eu estou dizendo servidores que estejam capacitados para atender a toda uma população, inclusive no seu recorte de gênero, no seu recorte de raça, principalmente quando a gente tem com relação a pessoas indígenas, quando precisam de atendimento na capital. Isso aqui é a comida que é ofertada, é a comida que se costuma comer, não tem tradutor, por exemplo, para alguém que fala um outro idioma. Se a gente precisar, inclusive, às vezes, pessoas que são deficientes auditivas, a gente não vai ter ninguém em Libras. Então, para além das questões muito básicas que a gente sabe que a gente tem que resolver, a destinação de todo o orçamento da saúde para melhoria, para compra de equipamentos, para campanhas que façam com que vacinação, exames que a prefeitura já oferta sejam alcançados pela população. Principalmente a gente tem uma das maiores incidências de câncer de colo do útero, e aí falando de novo da saúde da mulher, né? E a gente precisa, inclusive, ter o alcance dessas campanhas para que a gente possa acessar essas mulheres, para que elas possam ter um conhecimento de como que pode prevenir, né? Então, assim, a gente tem... Se vai faltar medicamento, se falta profissional, isso é um problema de todas as gestões. Mas o que a gente propõe principalmente é um recorte de gênero. Principalmente. Que a gente possa efetivar políticas que tragam muito mais esse filtro para que a gente entenda as reais necessidades de um tipo de pessoa que está morrendo muito mais, que está sendo muito vítima
da falha na assistência. E aí, indo para a educação, quando a gente fala de educação, os nossos alunos ainda estão vivendo uma educação lá de trás. Obrigada por dizer isso. Precisamos agilizar nesse sentido, inclusive utilizando mais tecnologia, modernizando a educação e também para os professores. O que você pensa sobre isso? Então, eu penso que, primeiramente, a gente tem que ter um salário digno para essa categoria, que é uma das mais importantes que a gente tem, né? Então, a briga por um aumento salarial já vem de muito tempo e a gente vê a dificuldade de entender uma questão básica, né? Mas, enfim, passando de profissionais bem remunerados, professores melhor capacitados. E quando eu digo melhor capacitados, eu estou querendo dizer que esses professores têm que ter acesso à academia, ou seja, mestrado, doutorado. Esses professores têm que ter acesso a cursos, à integração, né? Então, isso tudo tem que ser um trabalho desenvolvido para integrar os nossos professores da rede pública num sistema maior, mas também eu sou uma grande crítica do nosso sistema socio-interacionista, de crianças sentadas em cadeiras por horas, ouvindo professores falando por horas, né? Por vezes a gente vai ter um professor que já está numa outra dinâmica ali para conversar ou para trazer o trabalho de forma diferenciada, mas a gente tem outras metodologias para ter em sala de aula, né? Então, se a gente não vai conseguir alcançar isso aí... O próprio construtivismo, que não é novo. É até antigo. É bem antigo. Mas nunca realmente eu vi aplicado na política, né, na educação pública. Sim, sim. O construtivismo é interessantíssimo. E tem várias propostas de trabalho em sala de aula que dá para você integrar, mesmo nesse modelo que já existe, né? Inclusive... Eu lembro, minha filha estudou numa escola construtivista e eles tinham uma matéria onde eles não podiam falar. Era só o corpo. Então eles brincavam, né? Brincavam com macarrão e tal, cotonete, aqueles grandes e tal. Interagiam com o corpo sem poder falar. E o diagnóstico que se obtinha da questão cognitiva dessas crianças era impecável. Porque o corpo diz mais que o discurso, sim, né? Então, assim, tem toda uma abordagem do que se entende sobre educação e sobre o educando, né? Sobre aquela pessoa que está sendo educada, que a gente falha quando a gente propõe um modelo que não conecta e não efetiva a integração e a participação. Realmente a gente tem pouco tempo, mas muito assunto, mas né? Andamos por várias áreas aí, vários projetos tá maravilhoso. Que você pensa para a Prefeitura de Manaus. Eu não sei se eu estou errada, Natália, mas eu sinto assim que no PSOL tem vários grupos, no próprio PSOL. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. É a percepção que a gente tem de fora. Você faz parte de um dos grupos do PSOL, inclusive o Boulos, né? Você faz parte, inclusive, desse grupo do Boulos. Qual a sua relação com Boulos? Você... Além da política, existe uma amizade? Você já teve contato com Boulos? Conta pra gente. Bom, eu vou começar falando um pouco da dinâmica do PSOL, né, que é um partido de tendências, né, não é uma coisa só do PSOL, né, existem outros partidos que também têm tendências internas. E isso é uma proposta que valida a democracia. Quando você tem um centralismo democrático, por exemplo, onde as decisões são impostas ou trabalhadas a partir de um diretório, por exemplo, é diferente de você ter tendências que são representadas conforme suas próprias ideologias, suas próprias construções, suas militâncias ali dentro. Eu faço parte da Primavera Socialista, o Boulos faz parte da Revolução Solidária. E que existe, sim, uma conexão muito forte a nível nacional entre nossos grupos, né? Mas nós não somos... necessariamente do mesmo grupo. Nós articulamos porque temos muitas ideias, muitas colocações que são alinhadas. Então, existe sim uma dinâmica de alinhamento com a Primavera Socialista e a Revolução Solidária, mas o Partido Socialismo e Liberdade, da última vez que eu vi, tinha 25 tendências. Né? Nós temos algumas delas aqui no Amazonas, né? É uma política saudável. Na sua opinião, isso é bom ou ruim? Eu acho muito saudável. Porque não apenas a gente mantém uma organização dessa militância em torno de formação, em torno de insistir qual que é a movimentação democrática dentro do partido, né? São pensamentos diversos. Quando você
diverge, você amplia, né? Então, essa é a intenção de um partido de tendências. Eu tinha tanta coisa ainda para falar, nós já batemos aí os 30 minutos, mas eu vou pedir da minha produção, por favor, 5 minutinhos só. 5 minutinhos, produção. Vamos entrar na sua vida pessoal. Então, eu pesquisei, eu sei que, por exemplo, o compositor Belchior é o seu querido. Ele tem uma grande influência na sua parte cultural, mais do que isso, até política mesmo. Com certeza. Então, eu, criança, cresci ouvindo Belchior, né? Eu me considero uma grande fã, de verdade. Tanto que meus amigos, onde eles veem alguma coisa de Belchior, eles me mandam, porque eles sabem que eu gosto. Nossos ídolos ainda são serão os os mesmos. E as aparências não enganam, não. Obrigada. Eu vivo parafraseando Belchior porque é isso. É muita verdade. É muita filosofia fina. Né? Então, ele é um interlocutor da filosofia, da sociologia, da política o tempo inteiro. Né? Ele é um grande... Ele faz um enfrentamento político através da cultura, inclusive, pelo Nordeste. Né? Então, ele quando vai trazendo esse movimento e todos cantaram Ceará, como nossos pais na época do golpe e não sabiam que era uma música altamente política. Altamente política. Contra, inclusive, o golpe. E ele ficou marcado por isso, essas canções ficaram marcadas, né? Daí ele sumiu, daí ele acabou falecendo, né? E a gente teve um resgate, né, da voz do Belchior e do seu cantar. Eu me considero grande fã. Qualquer música que você botar do Belchior aqui, eu vou cantarolar, porque eu estudei os discos do Belchior. E aí eu queria falar de uma outra pessoa que você também é fã, que é a Frida. Ué, que feminista não é fã da Frida? Exatamente. A Frida mescla ali cultura, arte, feminismo, enfim, tantas vertentes e tem uma história sofrida, né? Porque o que ela mais queria era ter filhos e não conseguia. Enfim, ela está intimamente ligada com muitas mulheres, com histórias parecidas. E você, inclusive, a sua frase favorita dela é: aonde não puderes amar, não te demores. Isso vem também de uma influência que a nossa geração está tendo muito no feminismo com Bell Hooks, que escreve sobre o amor, né? A gente tem ressignificado as relações de afeto na política, né? E sobre Frida, ela traz vários arquétipos. Ela tem enfrentamentos das questões de gênero muito diversas, né? A questão da arte, de ser uma mulher na arte, de uma mulher de esquerda, uma mulher comunista, de uma mulher bissexual, de uma mulher que viveu o seu tempo da forma mais liberta. Então ela traz, além de uma arte incrivelmente trabalhada a partir das vivências dela. Autobiográfica, e né? que é como se o inconsciente coletivo nos trouxesse a nos identificarmos com a arte dela, né? Então ela segue impressionando até hoje. Então acho que não tem nenhuma esfera da vida da Frida que não tenha sido revolucionária, né? Então acho que a gente se inspira muito nela, até inclusive pela força dela, né? Um corpo machucado por um acidente, né? Uma vida complexa, afetiva, uma vida como artista que ela se consolidou, mesmo sendo companheira de um grande artista renomado, conhecido, que era o Diego Rivera, né? E agora, saindo dos seus ídolos, eu quero finalizar falando o que significa para você 2012, Pico Marumbi, no Paraná. Mais de 8 horas, ou seja, 3 horas e meia para subir e mais de 4 horas para descer o pico. Uma das mais lindas aventuras da minha vida. Faria de novo? Olha, eu faria, mas eu me prepararia melhor. Porque eu me lembro, eu tenho amigos que são muito aventureiros. E eu tava sempre com eles e eu topava todas. Já me meti em cada enrascada, mas eu seguia indo, porque a vivência valia a pena. E foi incrível. Foi
quando você tá subindo, você não olha pra baixo. Então, tinha partes que eu passava e eu pensava, gente, como é que eu vou descer isso aqui? E, de fato, teve choro, teve angústia, né? Teve um momento que até meu esfíncter parou de responder. E eu precisei avisar pras pessoas, gente, seguinte, meu esfíncter desbatendo. Né? O meu amigo do meu lado, tá tudo bem, se precisar, fica à vontade. Né? E meu marido lá embaixo, não. Enfim, mas... deu tudo certo, o meu esfíncter não se descontrolou, controlei tudo. E consegui descer. E hoje eu guardo na memória aquela vista maravilhosa e o sentimento que eu acho que todo mundo gosta de experimentar, que é esse quando você tem uma autossuperação. Então, Pico do Marumbi, pra mim, foi um momento de autossuperação. Eu voltei toda rasgada, com os músculos praticamente estourados, mas voltei bem. E essa lembrança é uma lembrança bonita, e apesar de eu saber o quanto de esforço teve para concluir essa missão. Tinha tantos assuntos, o gato Petrúquio. Eu sou gateira. Sim. Eu vivo... Inclusive, você pensa em políticas voltadas, né, para os animais. Inclusive, tem muita influência de uma pré-candidata à vereança do PSOL, que é a Anete Moura, que trabalha, atua diretamente com animais. E, assim, a gente vê que a gente não tem não tem nada que seja público, né? Então, nossos animais, eles acabam tendo custos muito altos, né? Então, assim, isso pega na qualidade de vida, isso pega em vacinas, em doenças, inclusive no atendimento de emergência, né? Que a produção tá pedindo mesmo, então, uma pena, porque a gente queria falar Marca muito outro mais. dia que eu volto. Vamos marcar. E antes mesmo, agora é para valer, para finalizar. Eu separei alguns livros aqui. Nós temos Manifesto do Partido Comunista, nós temos Reencontro da poetisa Violeta Branca, amazonense, que foi a primeira escritora a entrar na Academia Amazonense de Letras, primeira mulher, né, a entrar na Academia Amazonense de Letras, inclusive representou muito nós mulheres no Rio de Janeiro, porque depois ela casou, se mudou para lá, enfim. Temos também Política para Todos, olha, copiei daí o slogan. Pediram para mostrar. Vamos mostrar. Vamos mostrando. Primeiro o manifesto, aqui Reencontro. Essa edição aqui tá bem bonita, ainda não tinha visto. E aqui o Reencontro, né, de Violeta Branca. Temos ainda o Política é para Todos, da Gabriela Prioli, que inclusive peguei daí o nosso slogan. Temos também Feminismo para Quem? E ainda Estatutos do Homem, de Tiago de Mello. Inclusive, esse poema ele está traduzido para todas as línguas do mundo e está na frente da ONU. Né? Eu gostaria de lhe perguntar, que livro você leria ou teria uma releitura que você escolheria hoje? Violeta Branca, certamente. Por quê? Então, até aqui o momento em que eu abri o livro, mais cedo, ele bateu exatamente no poema chamado Malabarismo. Eu queria muito ter acesso ao que ela escreveu nesse livro, que eu realmente não li, mas fiquei não só curiosa, me sentindo a obrigação de compreender um pouco Inclusive, mais. Violeta escreveu o primeiro livro dela aos 19 anos e ela fazia alguns poemas numa época, imagina, na década de 30, Nossa. Alguns poemas sensuais, o que não foi muito bem visto na sociedade naquela época. Então, era uma mulher à frente de seu tempo. Sim. Né? Uma menina já à frente de seu tempo. Natália, adorei esse bate-papo. Eu também. Eu Obrigada. espero que você também que acompanhou esse bate-papo, porque na verdade não foi um programa, foi uma conversa mesmo, como se a gente estivesse na sala da nossa casa conversando sobre política. Foi assim que eu senti. Eu também. Foi muita política e oportuniza que a gente possa problematizar, né, todas essas questões. A gente não tem como encerrar nenhum assunto aqui, mas a gente tem como abrir diversas problematizações para que a gente possa, cada vez mais pensando, Falamos de soluções. forma leve, clara e sem atacar ninguém, falando só sobre você mesmo. É sobre isso a política nesse momento também, né? A gente tem mais o que fazer do que atacar alguém. Queria que você deixasse as suas redes sociais.
Deixo no Instagram é Natália Demes, no Facebook é Natália Demes, no Twitter também, Twitter não, X, né? No Twitter também é Natália Demes, só tem eu de Natália Demes no Brasil, é um nome muito específico. Fico nesse momento muito agradecida mesmo, que as nossas propostas possam alcançar cada vez mais pessoas e que cada vez mais pessoas se sintam interessadas em se aproximar para debater e a construir, porque tem espaço para todo mundo, tem trabalho para fazer e tem muita mente pensante que a gente está precisando para construir. Muito obrigada. Obrigada, Artemisa. E eu espero que você tenha gostado. Olha, o Política Cast é um programa semanal de 30 minutinhos. E a gente volta na próxima semana. E eu, claro, espero você. Até lá. Tchau, tchau.